Olá, profeta moda antiga. Esse é um dos temas mais intensos listado entre os assuntos das minhas apreciações. Lembrando que ainda não será esse vídeo o fechamento desse assunto. Se você já vem assistindo a sequência, já tem percebido que cada vídeo tem o seu tema e cada tema tem a sua própria conclusão. Para esse momento, faremos algumas considerações sobre o profeta. Vamos começar. Há moradias por aí, social, com quartos e varandas amplas, rejeitar o com espaço, pode ser e nem por isso orgulho. Existe indício de depressão. Há moradias. O profeta entendia os feitos de Deus, associando-os aos feitos anteriores. À medida que se ia acumulando registros históricos e proféticos, também se ia estabelecendo coerência teológica e doutrinária. Nesse raciocínio que entendemos o embasamento do profeta Elias ao ter dito ao rei Acabe, rei de Israel, que dos céus não desceria chuva por aqueles anos. O homem de Deus não decidiu por conta própria que não deveria vir chuva. Então, o profeta Elias disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Seu embasamento era concordante com os registros anteriores. Sua ousadia não foi fazer com que Deus o atendesse como se fosse um desejo, um julgamento feito por ele sobre o que Deus deveria fazer. Porém, foi entender pelo Espírito que ele era um intermediário entre Deus e os homens, para que a palavra registrada viesse a ser cumprida. Se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra de vocês no tempo devido e para abençoar toda a obra das suas mãos. Se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, por chuva da sua terra o Senhor dará pó e cinza dos céus. Adiante, tempos depois, o próprio Deus dessa vez fala com Elias, que enviaria de volta chuva sobre a terra. Elias, então, mais uma vez, seguindo aquele mesmo princípio da lei mosaica, faz todo o preparativo para que a vontade de Deus fosse cumprida. Ao ter edificado o altar em nome do seu Deus, ele esclarece suas ações dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Para concluir, Elias tinha proximidade com Deus, ouvia a voz de Deus, mas isso lhe era possível justamente porque o que fazia segundo a palavra do Senhor Deus. O profeta era sensível aos acontecimentos ao seu redor. Não combina com o ministério profético a indiferença. O tanto faz, tanto fez não caracteriza a vida profética. Elias foi comovido diante de uma situação de dor. Algum tempo depois, o filho da dona de casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Dê-me o seu filho, disse Elias, que, hospedado em um quarto nessa casa, tomou o menino e clamou ao Senhor por 3 vezes. Ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Também, o conformismo com o mundo nunca foi requisito para quem alega servir ao Senhor. E enquanto Paulo esperava seus companheiros em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O ministério profético em Israel
ia amadurecendo na medida em que os homens de Deus tinham em mãos registros históricos e de feitos proféticos anteriores. Elias certamente compreendia Moisés. Daniel, que viveu nos tempos de exílio babilônico, lia Jeremias. Por sua vez, Jeremias se assegura nos registros dos profetas anteriores a ele. Ele disse: os profetas que houve antes de mim, verso 8 do livro que leva o seu nome, capítulo 28. Havia um sentimento no profeta que o induzia a pensar e a agir, não só buscando soluções em Deus, mas a pensar e a agir segundo os propósitos de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que o Senhor tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Para nós hoje, assim diz as Escrituras: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O profeta não tinha dificuldade de entender que a causa era de Deus e não dele. E disse o Senhor a Moisés: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vê-se que o propósito de livrar o povo da opressão de Faraó pertencia a Deus. Tempos à frente, em época distante da de Moisés, o então suposto profeta Ananias confrontou o profeta Jeremias, que era filho de sacerdote. Diz o texto que ele seguiu o seu caminho, dando o texto a entender que ele não alimentou a discussão, uma vez que a causa em questão pertencia a Deus. Logo ou imediatamente depois, o Senhor Deus intervém e anuncia a punição de morte para o falso profeta, e que meses depois sucedeu, confirmando a palavra de Jeremias, comprovando a falsidade profética de Ananias. Alguém pergunta: e os falsos homens de Deus dos dias de hoje? E os homens de um modo geral? Não acontece nada. Para os dias atuais, o que o homem semear, vai colher. Além disso, nós não podemos ignorar a posição que o Senhor Deus tem tomado segundo as palavras do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse discurso de Paulo nos remete à fala do próprio Deus nos dias de Noé. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, mesmo porque ele é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E nos dias do profeta Isaías: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Nos dias de Noé, o povo de então teve 120 anos de chance para se retratar com Deus, e mesmo assim não quiseram. E apenas 8 almas foram salvas do dilúvio. As Escrituras nos revelam o quanto tem o Senhor do seu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Enfim, chegamos até aqui para dizer que devemos pensar e agir como recomenda as Escrituras, comparando verdades espirituais com verdades espirituais. Ou seja, se tivermos Jesus como Senhor de nossas vidas, compreenderemos que as Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito de Deus. O profeta
entendia os feitos de Deus associando-os com os feitos anteriores. Fica atento com os acontecimentos dos nossos dias, porque assim como os céus cerraram a chuva nos dias de Elias, como cumprimento dos registros dos tempos de Moisés, assim também a palavra de Deus continua não voltando vazia, mas se cumprindo no que lhe apraz. O profeta era sensível aos acontecimentos ao seu redor. Observe o seu grau de sensibilidade. No meio de tanta confusão, de tantas contradições, discursos de ódio, sectarismos, fome, doenças, misérias, não é tempo de achar graça. Não é tempo de fazer graça. Sempre é o momento de chorar e clamar diante de Deus. Lance o teu cuidado diante do Senhor e permita as causas dele na sua vida. No próximo vídeo desse assunto, Profeta Moda Antiga, comentaremos características e virtudes do profeta, sua inerrância profética e sua falibilidade humana. Até lá, Deus veja você, Deus esteja com você, Deus esteja em você.